Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje, para a glória de Deus, amém? Só ajeitando a câmera aqui. Então, vamos a mais uma live de oração no Salmo 91, orando hoje, repreendendo toda a inveja contra a nossa vida. E hoje a palavra, vamos ao livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, vamos falar de inveja, sim, e vamos trazer 3 conselhos, 3 dicas de como você lidar com a inveja, como lidar com o invejoso, amém? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 6, 3, amém? Então, vamos cantar louvor e depois nós vamos de palavra, de oração. Para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. A glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia, tu verás a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então, amados, colocar essa live em oração, vamos consagrar a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos livra, nos guarda, nos protege da inveja, do mal, de tudo aquilo que está planejado e direcionado contra as nossas vidas, que o Senhor venha cair por terra. Consagramos esta live a Ti para Te adorar, bendizer, exaltar o Teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Vem guardando, livrando e protegendo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Eu já tinha esta palavra em mente, E o Senhor colocou ainda outras coisas em cima. Vamos lá então no livro de Daniel na cova dos leões, que é capítulo 6 de Daniel, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente
do governo de todo o império. Amém? Amém. Inveja, né? Esse é um assunto polêmico, um assunto que muitas vezes as pessoas pensam, isso é bobagem, né? Mas a inveja, ela existe. E existe mesmo, porque senão a palavra de Deus não traria este assunto na Bíblia, né? E por que a Bíblia fala sobre a inveja? Porque a inveja é algo, é um desejo, é um sentimento que brota no coração do homem, né? E quando a inveja brota no coração do homem, é terrível, porque a Bíblia diz que onde há inveja e ambição egoísta, há ali confusão e toda espécie de males, né? Livro de Tiago 3,16 diz isso. Então, a confusão e toda espécie de males. É o que nós vemos na história de Daniel. Daniel está na Babilônia, um lugar onde a idolatria era o que imperava, né? Então, Daniel, ele é alvo de inveja, porque o texto é claro, ora, Daniel se destacou entre os supervisores, que o rei havia designado para cuidar do seu reino. E pelo fato de Daniel ter se destacado, Daniel se destacou pelas qualidades, né? Então, pelas suas qualidades, pelas suas habilidades, por ser um jovem que Deus já havia, né, colocado sobre ele talentos, né? Deus derramou sobre ele sabedoria, conhecimento, e essa sabedoria que Daniel tinha não era a sabedoria normal, era uma sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. Olha lá no primeiro capítulo de Daniel 17, diz que esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer os aspectos da cultura, da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Daniel era um cristão, um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia, e Deus o estava preparando para ele alcançar um novo nível na sua vida. Eu creio nisso, porque a história de Daniel está toda relatada aqui na Bíblia. E se a gente for analisar, Daniel chamou a atenção não só dos invejosos, mas ele chamou a atenção do rei Dário, pelas suas qualidades, é óbvio, né? Porque o texto fala, foi pelas qualidades. Então, ele era um bom administrador. Só que Daniel começou a ser observado, começaram a observar e ver que ele era diferente, ver as qualidades de Daniel. E diante disso, eles procuraram motivos. Versículo 4 diz que diante disso, esses supervisores, esses sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente eles disseram: jamais encontraremos motivos para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim, né, o grupinho da inveja se reuniu e conversaram com o rei para que fosse feito esse decreto. E o decreto proibia todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer outro homem nos próximos 30 dias. Esse era o decreto, né? Versículo 7, que proibia de orar ao qualquer outro Deus, né? Ou a qualquer outro homem. 30 dias. Eles sabiam, eles já tinham observado. Então, o que o invejoso faz? O invejoso observa, né? Vê as habilidades, as qualidades e se compara. Eu não tenho o que ele tem, não consigo fazer o que ele consegue fazer. Então, não sou o que ele é.
Então, ele entende que isso é uma concorrência. E ele entende, isso é desleal, né? Eu não tenho o que ele tem, então ele vai se sobressair. E foi o que Daniel já estava se destacando. O rei já tinha nomeado ele, né? Para ele governar. Já tinha colocado Daniel como supervisor. Então, aqueles homens olharam que não falta nada para ele nos liderar aqui. Isso, né? Eles já começaram a se comparar e já entenderam que Daniel era uma concorrência, mesmo sem Daniel estar dando nenhuma atenção e nenhum destaque para isso. Então, o invejoso, ele vai querer concorrer com você. Ele vai observar, vai comparar, já viu as qualidades, já viu os dons, já viu os talentos, já viu tudo que você tem para oferecer, já analisou toda a sua vida, porque o texto fala que eles procuraram, mas não encontraram nenhum motivo para acusar, porque Daniel era fiel, Daniel era honesto, não é o que diz o texto? Então eles disseram, não achamos nada de errado com ele, então vamos fazer alguma coisa relacionada à lei do Deus dele. E Daniel estava lá, ajoelhava, orava 3 vezes ao dia, tinha rotina de oração, porque ele era profeta, ele tinha relacionamento com Deus. Então, eles disseram, vamos mexer com o Deus de Daniel, né? Mas o povo da Babilônia estava acostumado a adorar diversos deuses e nenhum deus da Babilônia era igual ao Deus vivo, eles não conheciam Deus vivo. E eu creio que toda a luta, que tudo que Deus permite nós passarmos tem um propósito, e na vida de Daniel não era diferente. Então, Daniel passou por isso, por pessoas observando, invejando, né? Tramaram o quê? Criaram uma lei, criaram um decreto, e esse decreto acabou por dando certo. Daniel foi enviado para a cova dos leões. Mas nós vemos Daniel reclamando, nós vemos Daniel tentando se defender? Não vemos Daniel tentando se defender. Então, o primeiro conselho, se você está sendo alvo de ataques de pessoas invejosas, pessoas que deram legalidade ao diabo e agora o inimigo está usando com força, porque isso acontece quando a pessoa deixa a inveja entrar, abre uma legalidade e o inimigo usa a boca, usa a língua, né? Então, primeira coisa que nós vemos Daniel fazer, Daniel está orando. Daniel continuou orando. Daniel não deu atenção ao decreto. Daniel continuou orando. Então, o primeiro conselho para nós não é nós ficarmos tristes, caídos, prostrados, chateados, dando atenção a todo tipo de ataque, a todo tipo de crítica, a todo tipo de fofoca, né? Porque o invejoso vai fazer fofoca, vai fazer intriga. Se isso não der certo, ele não encontrar nada de errado, ele vai inventar, né? Vai dizer que você aqui é o invejoso, você aqui implica com ele. Enfim, a pessoa invejosa, ela vai querer lutar contra você, porque já viu que você é um oponente, um forte oponente, mas você não queria nada disso, né? Você só estava querendo crescer, prosperar, assim como Daniel na Babilônia. Mas um conselho que Daniel, né? Um homem de Deus, um homem de oração, Daniel não revidou, Daniel não deu resposta, Daniel simplesmente continuou orando 3 vezes ao dia e colocando tudo nas mãos de Deus. Então, o primeiro conselho, nós devemos ficar calados, né? Se o invejoso falar mal de você, fique calado. Se ele lhe criticar, fique calado. Não bata de frente e estabeleça, se você não tem, estabeleça uma rotina de oração para que você não leve nenhuma crítica, nenhuma palavra, né, ruim, não levar para o seu coração, para que isso não desça para o seu coração e não te contamine, não te paralise naquilo que você está fazendo. Amém? Então ore, coloque toda a situação nas mãos de Deus e fique calado. Daniel ficou calado, né? Porque ele era servo de Deus, filho de Deus, e ele sabia que Deus no momento certo ia defender ele. Então, entenda, isso é uma batalha espiritual. E batalha espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, se encher da palavra de Deus, entender que você é filho, que você é amado, que você é protegido por Deus, pelo mesmo Deus que também livrou e protegeu Daniel. Então,
estabeleça, né? Como eu já falei, a rotina de oração. Clame pela proteção divina e ore repreendendo todo o espírito de inveja, espíritos de confusão, de briga, porque lá no livro de Tiago 3,16 diz que onde há inveja e ambição egoísta, que era o que acontecia aqui na história de Daniel, se reuniu uma turminha para prejudicar Daniel, ali havia ambição egoísta, uma ambição deles crescer e tirarem Daniel da jogada. Então havia ali todo tipo de espíritos, né, de confusão e todo tipo de maldade, porque eles estavam tramando a maldade contra Daniel. Então, estabeleça a rotina de oração, ore, clame, repreenda o espírito de inveja, espírito de confusão, de briga. Ore pela proteção divina, ore para que Deus, né, te defenda. Então, e a terceira coisa, aguente. Aguenta o quê? Aguenta as críticas, aguenta as provocações. Muitos vão te ignorar, então vão rejeitar você porque já viram que você tem condições, né? Então, fica em paz, fica tranquilo, né? Porque Deus, no momento certo, se você estiver orando, Deus vai te livrar da inveja. O que vai ter também? Muita mentira a seu respeito, é óbvio, se querem tirar você da jogada, vão mentir. Que você fez algo que não fez, vai ter fofoca, né? Porque eles vão tentar, assim como eles foram lá no rei Dário e convenceram o rei a fazer um decreto, né? Sabendo eles, o rei não sabia, mas sabendo eles que esse decreto iria prejudicar Daniel, então quem se declara seu inimigo, seu oponente, quem quer competir com você, vai agir de maneira suja, corrupta, competitiva. Então, não dê atenção, não revide, fique quieto, ore, jejue, se encha da palavra, se encha mais de Deus. E não desista de fazer o que você está fazendo. Não desista de usar os seus dons, os seus talentos, as tuas habilidades. Mas apenas entenda que batalha espiritual existe e é muito real. E a inveja, o invejoso, ele vai tentar sim atrapalhar. Mas veja que Deus tinha um propósito com Daniel. Deus não derramou sabedoria divina, não derramou sabedoria, derramou dons, né? Ele podia interpretar visões, sonhos. Deus não deu tudo isso a Daniel por acaso. Daniel tinha uma chamada profética, era um profeta de Deus, era um homem que ouvia Deus, era um homem de oração, e Deus não quer que toque nos seus ungidos e nem que maltrate os seus profetas. É muito sério, gente. Tem pessoas que tocam em homens e mulheres de oração porque estão olhando por fora, olhando as aparências, mas não sabe a vida no secreto que aquela pessoa tem com Deus. Daniel tinha a vida secreta com Deus. Deus revelava para ele as coisas que aconteciam. Então Daniel apenas orava e colocava nas mãos de Deus. O decreto foi cumprido, o rei não pôde fazer nada e Daniel foi parar na cova dos leões. Mas lá na cova, Deus disse: eu não tenho culpado por inocente, nem inocente por culpado. Daniel é inocente, não fez nada. Então Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. E o rei de manhã, quando foi até a cova, encontrou Daniel e Daniel disse para ele, né? Lá no versículo 21 e 22 do capítulo 6, Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, Deus tem livramento e honra para a vida daqueles que honram a Deus não só com os lábios, mas também com o coração, que honra o nome de Deus. Deus livrou Daniel do pior, da cova, de morrer naquele lugar. Mas aqueles que fizeram o mal contra Daniel caíram na cova e não tiveram nem chance de se defender. Por quê? Porque Daniel, Deus justificou, Deus salvou dos leões e ainda honrou Daniel. O Deus de Daniel foi honrado. Esse era o propósito que Deus tinha com Daniel, né? Honrar Daniel lá na Babilônia, neste lugar onde a idolatria, né, a falta de fé era total e completa. E o rei, para honrar o Deus de Daniel, fez um outro decreto, editando um decreto para que
em todos os domínios do reino, versículo 26 do capítulo 6 do Império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Então a Babilônia passa a conhecer o Deus vivo. Esse era o propósito que Deus tinha com Daniel, e muito além disso, né? Daniel era um profeta. Então Daniel auxiliaria os reis daquela época a entender o que Deus estava falando com ele através de sonhos, através de visões. Daniel seria e já era um profeta de Deus. Então, não toquem nos ungidos do Senhor, não toquem nos profetas de Deus. Se você não teme a Deus, né, passa a temer, respeite, porque Deus, ele defende os seus filhos. Deus, ele defende aquele que tem vida de oração, aquele que tem conexão com ele, aquele que tem intimidade com ele. Então, saiba lidar com a inveja. Não revide, não bata de frente, simplesmente ore, coloque toda a situação nas mãos de Deus, estabeleça a rotina de oração, jejum, leitura da palavra, aguente crítica, fofoca, mentira, calúnia, difamação, porque Jesus também passou por todas essas coisas, mas Jesus veio, conseguiu cumprir a missão dele. E, mas eu não fiz nada para ser invejado. Não tem problema não, gente. Quando nós vamos mostrar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que nós sabemos fazer, sempre vai ter alguém para observar e para invejar. Infelizmente acontece, mas não dê atenção a tudo isso, porque o nosso Deus, ele é maior, ele é mais poderoso. Vamos declarar o Salmo 91 e orar então? Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, que é eficaz, é poderosa e não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de inveja, repreendemos em nome de Jesus que caia por terra toda concorrência desleal, todo laço, todo embaraço, tudo que é fofoca, mentira, calúnia, difamação. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando do nosso caminho, tirando do nosso convívio, tudo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que veio para nós tropeçarmos, cairmos, em nome de Jesus Cristo, retira do nosso caminho. Todo aquele que vem sendo pedra de tropeço, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Pai, a lidarmos com isso. Nos ensina, Senhor, a lidarmos com toda mentira, com toda resistência, com tudo aquilo que se opõe ao que nós estamos fazendo, se opõe aonde nós estamos, Pai. Quebra todo mal, quebra todo laço, todo embaraço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja repreendido o espírito de briga, de confusão, de contenda, de divisão, de comparação, em nome de Jesus Cristo, Pai. E destrói os planos malignos, decretos das trevas, em nome de Jesus, e frustra os planos do adversário, que os planos de Deus possam se concretizar em nossas vidas, assim como se concretizou na vida de Daniel. Que Deus venha derrubar todo o decreto das trevas contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra o seu ministério. Em nome de Jesus seja repreendido toda a inveja,
contra a vida dessa pessoa, contra a prosperidade dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa possa romper em fé, romper de maneira sobrenatural, levando, Pai, para um outro nível, para um outro patamar, em nome de Jesus Cristo, aonde teu filho e a tua filha estão tentando prosperar, que eles possam prosperar, que eles possam ser honrados no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua, no seu bairro, que eles possam viver em paz e que o Senhor desça com a resposta, Pai. Quem está passando por batalha espiritual, desce com a resposta das orações do teu filho e da tua filha. Revela, Senhor, o oculto, o escondido e faz justiça na vida dos teus filhos e filhas e que eles venham receber livramento e honra da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E nunca esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós?